Olá, pessoal! No último vídeo eu falei sobre um projeto que nós vamos começar juntos e juntas. Um projeto sobre aprendizado através da leitura. E através da leitura de um livro que eu encontrei numa casa muito antiga, que eu achei super interessante esse livro, que diz Orientação indispensável à família. Economia doméstica, maternidade, puericultura, socorros médicos de urgência. Eu achei super interessante esse livro. Ele fala sobre economia doméstica, que é o que hoje eu acho que quase ninguém sabe o que é economia doméstica, né? As pessoas não têm muita noção do que é isso. Elas simplesmente entram dentro da casa delas, entram para dentro do quarto delas, chegam em casa, elas não sabem onde elas estão, quem são elas, o que é aquele lugar, o que aquele lugar representa para elas. As mulheres, muitas vezes, elas chegam tão cansadas do trabalho e têm filhos, têm problemas, têm maridos problemáticos e elas não querem nada. Elas querem apenas tomar um banho, dormir, comer qualquer coisa e não tem noção do que representa a casa, a família e tudo aquilo que está em torno dela. Vamos falar um pouco sobre um texto que eu achei que muito interessante. Cozinha feia. Realmente, é uma pequena cozinha feia. As paredes não são revestidas de azulejos fáceis de limpar. E ainda por cima, são mal pintadas, cheia de manchas, um horror. Mas não se desespere. Sempre é possível remediar o mal. Dar-lhe algum encanto, sem contar naturalmente com o encanto que lhe empresta a sua presença. Enveredando pelo campo das possibilidades, trataremos de aproveitar os recursos ao nosso alcance. Alguma vez já lhe ocorreu utilizar sacos vazios de açúcar ou farinha de trigo? Experimente e verá quanta coisa bonita se pode fazer com eles. Se o permite, aqui vão algumas sugestões. Escolha um sem rasgos ou remendos. Alveje-o bem e aproveite-o para fazer uma graciosa toalha de mesa. Se tiver retalhos de fazendas coloridas, aplique-lhes uma barra em toda a volta e borde algum desenho alegre, com flores de campo, figurinhas ou então uma cercadura de bolinhas em ponto cheio. Talvez lhe agradem os modelos que aqui lhe oferecemos. Que são esses modelos? Algumas pessoas, eu acho que como esse livro é muito, muito antigo, ele é de... Deixa eu ver se eu vejo a data dele aqui. Mas ele é muito antigo. Nesse tempo, as pessoas, o que elas faziam? Elas usavam aqueles sacos, né? De arroz, de farinha de trigo, tipo um tecido, né? E eu achei muito interessante. Esse aqui é um exemplo. Hoje a gente não usa isso mais. Hoje é saco de plástico, saco de papel, joga fora. Mas eu acredito que muitas coisas dentro da casa, no seu dia a dia, podem ser reutilizadas, podem ser remanejadas. Alimentos que sobram podem ser reutilizados, né? Por exemplo, sobrou um restinho de salada do almoço, põe num potinho, põe num saquinho e coloque no congelador. Sobrou no outro dia um pouquinho de salada, coloca no congelador. Mesmo com algumas folhas, a não ser o alface, que não tem um gosto muito bom depois. Mas a grande maioria das coisas que você põe em salada, se você põe no congelador, ela se mantém.
E aí, quando você for fazer uma carninha cozida, né? Quando você for fazer uma verdura, quando você for fazer um peixe, usa essa saladinha congelada e refoga ela, coloca ela para derreter e coloca a carninha. Você vai ver que delícia, que sensacional. Então, muitas coisas, elas podem, mesmo na nossa vida cotidiana, podem ser reutilizadas, né? Elas podem ser aproveitadas ou reaproveitadas. Então, vamos pensar mais na nossa casa, no nosso lar. Vamos amar mais o nosso lar, vamos amar mais a nossa casa. Vamos dar mais atenção à nossa família, aos nossos animais. Vocês não têm ideia. Todos os objetos, eles amam quando eles são utilizados. Parece uma coisa de gente doida, né? Mas o objeto, ele ama, ele adora quando ele faz a função dele. Essas casas que tem mesas que ninguém usa, cadeiras que ninguém usa, sofá que ninguém usa, salas que ninguém usa, panelas que ninguém usa, roupas que ninguém usa, o objeto, ele fica triste. E a vibração da casa, a alegria da casa, ela vai mudando. Então, gente, vamos utilizar tudo que a gente tem dentro da nossa casa. E o que você não tem dentro da sua casa, ou melhor, o que você tem dentro da sua casa e não utiliza, dentro do seu escritório que não utiliza, dentro do seu carro que você não utiliza, junta tudo e faz uma grande doação. Tem muitas ONGs, tem muitos órgãos que ajudam as pessoas e os animais e a natureza que precisam daquela coisinha que você não utiliza. Você vai ver o quanto esse objeto vai ser feliz e vai ficar feliz por estar sendo utilizado por outra pessoa. E a sua casa vai ficar mais leve e vai dar oportunidade de entrar outras coisas melhores e que você vai utilizar. Então, gente, o nosso trechinho de hoje é esse, a nossa leiturinha é essa. E se você tiver mais alguma sugestão, pode me mandar aí nos comentários. Lembra, compartilha se você achou interessante. Um beijo e boa sorte!